as principais repercussões dizem respeito ao nível de proteção que um lago exige e que um rio exige. No caso de um lago, que é hoje como a Prefeitura de Porto Alegre entende o Guaíba, como o governo do estado entende hoje o Guaíba, o nível de proteção é de 30 metros. Ou seja, menor. Menor, o mínimo possível. Os 30 metros da margem para dentro das cidades deve ser completamente protegido. Não é da mesma forma se a gente for para as regras de rios. E as regras de rios, elas dependem do tamanho do rio. Quanto maior o rio, maior também essa área ao redor do rio que precisa ser protegida. No caso do Guaíba, que chega a ter 19 quilômetros de extensão de uma ponta a outra, nós teríamos uma área de proteção ambiental no entorno do Guaíba de 500 metros. Ou seja, adeus para grande parte dos projetos que envolvem a revitalização da própria orla do Guaíba, como, por exemplo, do Cais Mauá, né? Eu digo especialmente quando a gente se refere àquelas torres, né? Que era um projeto do governo colocar lá nas docas para poder financiar o restante do projeto. Mas ali já entra numa outra discussão, sabe qual? Porque tem gente que diz que ali já é Guaíba. Agora o Guaíba normalmente se considera só a partir da usina do gasômetro, que ali é um canal Delta do Delta do Jacuí. Mas historicamente a população chama de Guaíba, aquele trecho junto ao cais. Mas que em tese é rio também, né, Stout? O Delta é rio, pois é. Eu tenho certeza que vai ter divergência também entre gaúcho, os especialistas. Agora, 500 metros, claro, não vão pensar que se tiver um entendimento que é rio um dia, vão destruir tudo que tem, porque, por exemplo, o Beira-Rio não poderia estar ali. Pela regra, se fosse um rio, o estádio Beira-Rio não poderia estar ali. A construção que teve agora do Pontal lá... Isso. Shopping, não poderia estar ali. Assim como a boa parte do Cristal, aquela região, outras áreas da cidade, 500 metros é muita coisa, meio quilômetro. Mas aí esses 500 metros não pode mexer, Jacob, sim, ou alguns tipos de obras específicas que não poderiam ser feitos. É um debate aberto que nesse momento em que a gente está, não é possível fazer essa afirmação. Claro. O que a gente pode dizer é que, em se considerando o rio e em todos os pedidos que foram feitos, sendo eventualmente aceitos lá no fim de todos os recursos, se amplia a proteção e muito provavelmente se frearia de alguma forma as construções.